Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast da Rede de Negócios da CIRP, a rede que tem ajudado empresários de Rio Preto e região a gerar negócios. Aliás, a gerar conexões verdadeiras, conexões genuínas e os negócios são consequências, né, Patrícia? Isso mesmo. Estou aqui com a Patrícia da Critério Brasil, ela que foi destaque, né, do mês aí com indicações, né, com as atividades dentro da rede, por isso que ela está aqui. A Patrícia faz parte do comitê de lideranças, né? Quando eu e a Laisa assumimos a liderança na rede de negócios, tanto eu quanto ela temos um perfil mais comunicador, né? A gente falou, não, pera lá, a gente precisa de alguém com um perfil analítico, para cuidar um pouco aí dos números, né, da questão da Sim. organização, e a Patrícia caiu como uma luva, ajudou bastante a gente nesses quesitos, né? A gente avançou bastante com a entrada dela. Aliás, critério é um nome bem sugestivo e assim, traduz muito bem o que Que é bom. o seu trabalho hoje. Patrícia, antes de você falar da Critério Brasil, eu gostaria que você falasse da Patrícia. Como é que a Patrícia veio para Rio Preto? Você era de São Paulo, né, capital? Sim. Bom, nasci em São Paulo, vim faz um ano, completou um ano Poxa, você é agora. recente aqui na nossa terra. Um ano e agora um ano e um mês aqui em Rio Preto. Eu tô gostando Legal. bastante, não há como reclamar, o calor é maravilhoso e eu agradeço imensamente pelo acolhimento. Você é a primeira pessoa que vem de fora e não reclama do calor, tá? Eu morei no sul já, eu jurei que eu nunca mais ia reclamar do calor de Rio Preto. Adoro o calor de Rio Preto. Patrícia, como que a Critério Brasil ela atua? Quais são as soluções que ela traz? Bom, a Critério Brasil, primeiramente, eu abri uma outra empresa no passado. Eu sou engenheira química, tenho especialização em segurança do trabalho e meio ambiente e sempre atuei em indústrias de grande porte. Então, eu já trabalhei em Bosch, Apple, Dell, em grandes empresas na minha vida. E aí, com essa experiência, e a gente vai trazendo a forma de trabalhar com certificação, com critério, a gente vai trazendo isso. Abri uma empresa em 2012, minha primeira empresa. Essa primeira empresa atua em São Paulo, Jundiaí. E eu acabei, por um contrato grande, expandindo aqui para São José do Rio Preto, para atender uma carga grande de perícias judiciais, ou seja, na parte de assistência técnica. Certo, Então, eu vim para Rio Preto um ano atrás para atender esse contrato com fazendas de laranja. entendi. Expandindo aqui, eu realmente conheci, né, a rede de negócio, a CIRP, e consegui aí conquistar muitos clientes, muitos negócios aqui na região, né, e conhecer vocês, que foi o maior presente que eu tive aí nesse um ano. Não só participar da rede de negócios, mas ter amigos e muito mais. Que legal, bacana. E assim, hoje a Critério Brasil ela atua então mais com essa parte de laudo de bombeiros, gestão de risco também, não? Isso. Você perguntou do escopo. Com relação ao escopo, nós atuamos em segurança e meio ambiente. Então, toda a parte de assessoria em segurança e meio ambiente, perícia judicial e treinamento nós fazemos. Então, imagina, a empresa vai abrir, nós precisamos fazer a legalização, junto ao Corpo de Bombeiros, fazer a acessibilidade, nós fazemos. Então, alvará do Corpo de Bombeiros, AVCB, CLCB. Precisamos, toda empresa que tem funcionários precisam de exames médicos, nós também fazemos. Laudo, que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, toda empresa que tem funcionários precisa de um programa de gerenciamento de riscos para falar aquele funcionário está exposto ou não está exposto, não tem exposição nenhuma, então nós fazemos esse laudo também. A empresa tem uma fabricação, uma produção, tem uma gráfica, tem funcionários que atuam em máquinas. Nós fazemos a verificação do risco daquelas máquinas. Tudo isso para tanto proteger o empregador quanto o empregado e evitar acidente de trabalho.
atuar como uma prevenção, né, de riscos, né, trabalhistas, mas principalmente promover a qualidade de vida, né, e o bom andamento das atividades dentro das empresas, né? Exatamente. Certo. E assim, o que eu percebo, Patrícia, é que, pelo menos aqui, né, entre os meus amigos empresários, essa questão aí da regularização, né, principalmente em questão aos bombeiros, né, ela é muito reativa. Né? Então, só quando ela recebe lá uma autuação, né, ou precisa regularizar a sua documentação na prefeitura, é que ela vai atrás Isso. né, do lado do bombeiro. Qual que é a importância de você se antecipar, né, de você enxergar isso como algo estratégico para o bom funcionamento, né, do seu ambiente de trabalho? Perfeita, ótima pergunta. Por quê? Primeiramente, precisa estar com a licença ou alvará de bombeiro válido por uma questão de sinistro. Vai ter uma situação, você não tem uma cobertura de um seguro se você não tiver com o documento dentro da validade. Segunda parte da história e a mais importante, né? Quando você tem uma edificação regularizada, você tem a frequência do corpo de bombeiros naquela sua edificação. Então, por exemplo, a sua licença do bombeiro, o seu alvará, ele pode, na verdade, ter validade de 3 a 5 anos. Se são 3 anos, é porque você tem um risco significativo lá que deve ser verificado com uma frequência menor. Então, a cada 3 anos, imagina, você tem a visita do bombeiro e de um responsável técnico. Não só isso, todo ano tem que fazer a recarga dos extintores, tem que fazer a verificação de sinalização, rota de fuga, a parte de hidrantes, está tudo funcionando. Na verdade, as mangueiras estão sendo testadas. Imagina você ter uma situação, um incêndio, e você vai, na verdade, fazer um acionamento ali da mangueira e não tem água. Né? Você precisa acionar o alarme e não funciona. Então, você não pode descobrir isso no momento que você tem um incêndio. Você tem que fazer os equipamentos, a manutenção, o teste sempre. E tem muitas empresas que fazem isso só quando tem que fazer a cada 3 anos ou 5 anos a renovação do alvará, ou quando descobre realmente que teve uma situação ali, um princípio de incêndio. Então, é muito importante Acho que as pessoas têm que entender que o sinistro ele é muito mais grave do que uma autuação. Sim. Né? Ele traz consequências muito mais graves, né? E atuar de maneira preventiva é uma maneira muito sábia, né, de se, né, conduzir a gestão de uma empresa, né? Excelente, porque as pessoas sabem que elas estão trabalhando num lugar que não tem risco. Por exemplo, não adianta você fazer ter todo vamos dizer, uma coisa simples, uma clínica de estética com equipamentos de bronzeamento mais caros possíveis e tecnológicos se você não tem uma licença de bombeiro. Por quê? Você vai perder todo o seu equipamento. E ali, para acontecer uma sobrecarga na sua parte elétrica, é muito claro e muito fácil. Então, você tem a licença, você fez a verificação, muitos incêndios ocorrem principalmente por curto-circuito ou na parte elétrica. E isso aí é um risco que não é visível. Né? Então, é por isso que tem que ter profissionais técnicos, engenheiros na parte elétrica, ou engenheiros específicos para verificar toda essa instalação. Que tem todo um olhar, né? Que tem condições de fazer uma inspeção, né? E identificar o risco. Você falou, né, que é fácil acontecer um acidente, principalmente por questões de instalações elétricas, né? Sim. Na nossa cidade, infelizmente, né, é um assunto bem triste, a gente vê a todo momento vários acidentes, né? Sim. Com incêndio, né? Uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, Patrícia, queria que você esclarecesse isso pra gente. Acontece muito incêndio em estabelecimentos comerciais, ou melhor, em empresas, né? Indústrias, estabelecimentos comerciais, enquanto que em residências parece que eu não vejo uma mesma frequência, sendo que a proporção, né, o número de residências é muito maior que o número de empresas. Por que isso ocorre? Ocorre porque, na verdade, as empresas elas têm riscos inerentes às próprias atividades. Então, por exemplo,
produtos inflamáveis, eles têm sobrecarga de produtos elétricos, eletrônicos. Então, isso, na verdade, imagina, na residência, ela tem equipamentos que chegam até uma certa capacidade. Já nas empresas, não. Modernizou, vamos pegar um exemplo no O cenário é mais propício de uma empresa? Sim. Além disso, o que acontece? Imagina um supermercado. Tem aqueles refrigeradores para colocar sorvete, os representantes deixam ali. Ah, mas modernizou. Aí eles trocam os refrigeradores e colocam refrigeradores que, na verdade, são com uma capacidade maior e toda a parte elétrica não é. Não é compatível. Não né? é compatível. Então, só vão agregando riscos à atividade ou à edificação que não é feito um novo projeto, uma nova verificação. Os empresários, o empregador, a empresa em si, em geral, né, vamos falar em geral, não chega e fala, peraí, vamos revisar o nosso projeto técnico contra incêndio para verificar se a carga de incêndio aumentou. Isso dificilmente acontece. Né? E isso é o maior risco. Entendi. E você já teve alguma experiência, assim, na prática? Você já acompanhou algum sinistro, assim, que você pode contar a história pra gente? Lógico, não expondo, né, as partes, né, mas contar a história pra gente, como foi, né? Até para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, tenham noção, às vezes não tem noção do que né, acontecer um sinistro, né, dessa magnitude, mas assim, o choque não só material, né, o impacto com prejuízo, né, ele não é só material, ele é emocional também, envolve uma série de coisas, desgastes depois que eu seguro, né? Você tem alguma história para algum caso? Tenho um caso. Foi uma experiência, assim, foi por isso que eu agora, assim, na verdade, há um tempo fiz essa especialização em incêndios, emergência e pânico, tá? Por conta dessa ocorrência. Nós tivemos um incêndio de grandes proporções, num supermercado. Esse incêndio acabou em 5 minutos, o fogo se propagou pelo sistema de ar-condicionado, foi muito rápido, em 5 minutos. Por ser uma empresa, assim, com uma estrutura robusta, de uma equipe técnica e administrativa muito forte, então havia simulados de emergência, ou seja, já havia um procedimento funcionando de simulado, ou seja, tocou o alarme, os funcionários saíam. Então, os funcionários saíram em 5 minutos e o incêndio se propagou e perdeu realmente o controle em 5 minutos. O que aconteceu? O ar-condicionado acabou propagando muito rápido, essa edificação não tinha sprinkler, detector de fumaça, e o fogo acabou tomando toda a edificação. O que aconteceu depois de 3 meses foi uma demolição. Ninguém se machucou, não tivemos vítimas, mas essa ocorrência foi um pouco após o Santa Maria, e é claro que o Santa Maria serviu de experiência para que eu preparasse o relatório para a seguradora e para as partes com relação a essa ocorrência, porque nós precisamos ter, não só acabei acompanhando a polícia científica para chegar na causa provável dessa ocorrência, mas também relatos das testemunhas, de quem estava no local, de toda a parte estrutural, né, para elaborar o melhor relatório possível para compor, claro, evitar a nova recorrência em outra edificação da rede e também chegar no ponto de fazer esse ressarcimento com relação à seguradora. Né? Entendi. E, bom, você falou da Santa Maria, né? Saiu até o filme. E eu lembro que tem um trecho do filme que ele fala, poxa, quando, né, você coloca um monte de gente, né, dentro de um ambiente, esse ambiente ele não é adequado, tem espuma tóxica, enfim, você está assumindo risco. Sim. Né? Quando você se embriaga e pega um volante, vai para uma rodovia e provoca um acidente, você está assumindo risco. Né? Então, eu achei muito legal essa colocação que mostra que você agir de forma preventiva e com critério nada mais do que ter empatia, né, com o próximo e ter responsabilidade, agir com prudência.
né? Então, assim, a gente, quando se propõe, né, a oferecer um serviço para a população, né, oferecer um produto, né, a gente tem que fazer isso com responsabilidade, né? E não precisaria, aliás, precisa, né, ter a lei para regulamentar isso. Mas, assim, seria um princípio básico, né? Sim. Da gente... A gente erra, claro, né? Os acidentes acontecem, né? Mas eu acho que um ponto fundamental, no seu caso, na sua empresa, o critério, na minha empresa, o capricho, né? Sim. É fundamental para que a gente não seja pego de surpresa, né, com esses eventos que podem acontecer, mas tem várias formas da gente mitigar, né? Sim, falou perfeitamente, e é isso. Assim, a gente sabe que várias empresas às vezes vão fazer uma legalização e nem comparecem na empresa para fazer a inspeção. Tá só cumprindo um protocolo, né? E isso é um ponto muito importante e é um diferencial da Critério Brasil. Nós elaboramos um relatório, apresentamos para o empregador, falando assim, ó, aqui a legalização ocorre normalmente, mas você precisa que você tenha um ponto de atenção. Toda a sua fiação aqui você tem que ter, rever, porque ela está entrelaçada ali, pode oferecer um risco, um curto-circuito, ou você tem produtos, materiais, combustíveis ou inflamáveis armazenados num local que não pode, junto com o gás. O seu gás tem que ficar numa área ventilada. Então, tem toda uma orientação para que não adianta você ter todo um trabalho, ter o seu AVCB válido, se você tem um risco de incêndio. Ah, sim. Esclarece pra gente o que é AVCB. O AVCB é o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros e o CLCB é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. A diferença do AVCB e do CLCB é que o CLCB é para edificações até 750 metros quadrados e a AVCB acima de 750 metros quadrados. Ah, legal. E deixa eu ver se eu entendi, né? Hoje a Critério Brasil, né, ela trabalha com essa questão de laudos e perícia na área dos bombeiros, né, da segurança do ambiente, a questão também de segurança do trabalho, né, que aí também tem algumas siglas, né, PCMCO, esclarece pra gente aí. Tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O objetivo é identificar o risco no PGR, então identificou o risco, tem o risco de produto químico. Se a pessoa trabalha, por exemplo, numa gráfica, trabalha com produto químico, thinner, algum outro produto, o que acontece? A pessoa tem que fazer um acompanhamento de exames de sangue, por exemplo. Se ela faz trabalho em altura, ela trabalha numa obra com cadeirinha ou trabalha num balancim, ela precisa ter um eletrocardio, eletroencéfalo, alguns exames específicos e complementares para garantir que a pessoa não tenha uma situação ali de saúde e que afete a execução do trabalho. Então, tudo isso nós verificamos. Então, fazendo primeiro o PGR e depois o PCMSO. Esses documentos são feitos anualmente e todo empregador que tenha funcionário precisa ter. Se tiver um funcionário, tem que ter. Precisa. E enviar todas essas informações para o e-social. Ah, legal. E você também falou da questão de meio ambiente. Como que vocês atuam nessa questão do meio ambiente? É para algum laudo específico, alguma certificação? Como que funciona isso? Também na legalização. Então, a empresa tem uma atividade potencialmente poluidora, por exemplo, faz uma fabricação, uma produção, nós fazemos a licença da CETESB. Não só aqui, nós atendemos aqui São José do Rio Preto, mas atendemos todo o estado com relação à CETESB e os demais órgãos ambientais que são estaduais com relação ao Brasil. Bacana. No começo lá eu tinha falado, fala um pouco da Patrícia e tal. Naturalmente a gente foi falando, foram surgindo os assuntos, né? A gente foi falando da Critério, né? Dos acidentes que ocorrem aqui em Rio Preto com incêndios e tudo mais. Uma curiosidade que eu tenho, você falou que você é formada em engenharia química. Sim. Né? E aí você se especializou nessa área de segurança do trabalho, gestão de riscos, né? Ou ao longo do caminho você queria atuar com a área de indústria mesmo e depois acabou se apaixonando mais por essa área da gestão de risco? Então, eu
Fiz engenharia, primeiramente química, mas nunca atuei na química. Mas a química, ela é totalmente ligada com a segurança do trabalho e com o meio ambiente. Então, a gente acaba atuando na questão química, mas voltada para ocupacional, segurança do trabalho. Aliás, o que seria do meio ambiente se não fosse a química, né? Descobrindo uma série de soluções aí, né? Sim, a química está praticamente em tudo. E assim, por exemplo, como eu sou perita judicial, eu atuo, por exemplo, em perícias, a gente tem que avaliar produto químico, a gente tem que avaliar o risco do produto químico na exposição do funcionário. Então, tudo acaba envolvendo química, né? Em si, eu adoro a engenharia, que é da segurança do trabalho, que tem contato com as pessoas. Porque a gente tem contato, a gente entende, a gente vai lá e conversa com o funcionário que está trabalhando, entende o risco, entende se o funcionário entende o risco, isso é muito importante. Às vezes, coisa mais simples, vamos pegar um pet shop. Você fala assim, mas você está exposto a algum risco? Não, não tem risco nenhum aqui não. Então, o que acontece? Se o funcionário, o colaborador, não entende o risco que ele está exposto, a gente não consegue fazer com que ele perceba que ele pode sofrer um acidente relacionado à atividade que ele realiza. Então, isso é muito importante. É por isso que nós realizamos treinamentos também. Ah, legal. Vocês atuam também com a parte de treinamentos. É importante você tocar nesse assunto, porque assim, quando a gente pensa, né, em segurança do trabalho, né, em perícia de segurança, enfim, na questão ambiental, a gente pensa em grandes empresas, né? Hoje existe algum programa assim que atende os pequenos empresários que muitas vezes infelizmente nem tem esse conhecimento, né, de atuar de forma preventiva. Existe alguma coisa? Vocês podem oferecer algum suporte? Nós oferecemos um suporte, assim, em si, quando, na verdade, a gente percebe, principalmente com a associação comercial, a gente tem contato com muitas empresas, então a gente percebe empresas que precisam, quando a nossa, por exemplo, na própria rede de negócio, a gente percebe que algumas empresas demandam uma atenção. Então, você vai lá e, independentemente de contratar a Critério Brasil ou não, acho que é interessante apontar e não esperar que hoje as pessoas tenham essa questão, meu contador falou que eu preciso, né? Então, o que é muito importante? Sinalizar, buscar informação, o empregador buscar informação do que realmente ele precisa para ele não ficar desprotegido. Então, por exemplo, tem um funcionário, eu preciso de documentos relacionados a PGR e PCMSO. Fez o PGR, tenho que atualizar? Busca uma empresa, sabe? Busca até o próprio contador, mas não fique desprotegido. Por quê? Porque é o que nós estávamos falando, né? Se a pessoa, a empresa não tem essa base, pode ser pequeno, um funcionário, entrar com um processo trabalhista, ele não tem documento nenhum. Então, a partir do momento que abriu a empresa, tem um funcionário, busca, tem que fazer exame médico, busca o contador, busca informação, às vezes até Sebrae, a gente sabe que tem muitas fontes de informação para buscar o que a empresa, o empregador precisa para ficar com a empresa regularizada, né? Entendi. Maravilha! Estivemos aqui com a Patrícia, ela que faz jus ao nome, viu, gente? Realmente o trabalho dela é muito criterioso. A gente tem convivido junto aí, né, no comitê de lideranças da rede de negócios da CIRP e assim, ela faz o tratamento dos números, dos dados de maneira muito precisa, tá, gente? Critério realmente é o sobrenome, é Patrícia Marques Critério, é o sobrenome dela. Ela, se pudesse traduzir a Patrícia em um adjetivo, seria critério. Realmente muito criteriosa e muito competente no que ela faz. Tá? Precisou então aí de laudo para bombeiros, segurança do trabalho, perícia na área ambiental. Chama Critério Brasil, ela tem todas essas soluções, né, Patrícia? Tenho sim, pode contar comigo, eu agradeço imensamente e vou ter o prazer de ajudar no que for necessário. Maravilha, muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela presença. Obrigada a você por essa simpatia toda. Eu que agradeço, tamo junto.